Alguns dias atrás eu li o novo livro da Jennette McCurdy, Half His Age, e eu não gostei muito desse livro, mas eu amei uma coisa nele, que foi um trecho que eu vou ler pra vocês agora. Ela chora e diz que eu sou tudo o que ela tem, que desde que ela viu aquela linha positiva naquele palito, ela sabia que queria me manter, ou que talvez ela não aguentasse se livrar de mim, ou que na verdade é a mesma coisa. Eu não sei o que ela quer dizer exatamente, mas eu sei que elas não soam como a mesma coisa pra mim. Querer manter algo é bem diferente de não conseguir se livrar dela. Eu achei esse trecho do livro sensacional. Por quê? É um trecho que só esse trecho ele já fala tudo o que você precisa saber sobre como que a psique da personagem principal é. Ela é extremamente insegura. E ela sempre sente que ela não é merecedora das coisas. Ela sente que ela não pertence a lugar nenhum, que ela não faz nada corretamente, que ninguém nunca quis ela. O pai dela abandonou ela bem jovem, e apesar da mãe dela criar ela e amar ela, ela tem um jeito diferente de amar, que talvez só não seja o suficiente para essa personagem principal. Esse livro tá falando sobre esse relacionamento inapropriado entre uma menina de 17 anos e o professor de ensino médio dela. Eu não gostei muito desse livro. Eu achei que foi ok. Foi mais ou menos. Mas eu acho que ele foi bem escrito. Assim, mais ou menos. A maneira como esse relacionamento entre um homem adulto e uma menina adolescente é retratado, eu não acho que é retratado da maneira correta. Eu acho que é romantizado demais. E talvez essa tenha sido a intenção da Jennette McCurdy. Talvez essa tenha sido a intenção dela. Porque esse livro é completamente narrado da visão dessa menina de 17 anos. Só tem um momento no livro todo em que ela parece entender que esse relacionamento é inapropriado. Um único momento no livro todo, onde tem muitas cenas consideradas românticas, onde tem muitas cenas sexuais. E em apenas um momento, ela parece que ela entende que esse relacionamento é inapropriado. E eu não acho que a Jennette McCurdy, ela evidenciou o suficiente a problemática desse relacionamento. Eu, como pessoa adulta, uma pessoa que já passou por situações de vida e que é do mundo, sabe? Eu consegui entender que esse relacionamento é errado. Mas eu acho que se uma pessoa adolescente fosse pegar pra ler esse livro, talvez ela não entendesse que esse relacionamento é errado. Porque eu concordo que, tipo assim, uma menina adolescente pensando sobre uma relação assim, é possível que ela não iria pensar que é errado. Mas eu acho que como autora, ela tinha o dever de colocar mais momentos e pelo menos ter mais pessoas avisando essa personagem que isso aqui não é legal, isso aqui tá errado. E, sei lá, talvez ela não quisesse fazer isso, porque fica muito óbvio, sabe, mensagem, mas ao mesmo tempo eu acho que às vezes algumas coisas têm que ser óbvio. Então, eu não gostei muito do livro em si. Eu acho que ele foi bem escrito, em aspectos de a história foi bem construída, os personagens foram bem construídos. Eu não acho que foi bem escrito no aspecto de eu não acho que ele mostrou o que eu deveria ter mostrado. Mas, no aspecto de foi bem escrito, porque a história foi bem construída, veio esse trecho. Querer manter algo é bem diferente de não conseguir se livrar dela. E o contexto disso é uma conversa que ela tem com a mãe dela. Um pouco mais tarde no livro, ela tá conversando com esse professor dela. Porque esse trecho que eu acabei de ler pra vocês faz parte de um texto que ela escreveu pra aula dele. Ela leu esse texto pra ele. E eles estão conversando mais tarde sobre uma bolsa que ele tem, que tá velha, tá ferrada. E aí sai isso aqui. Ele cora e diz que a bolsa tem 15 anos, que ele teve a alça trocada 2 vezes, mas que isso ainda acontece o tempo todo. Que sua esposa, Gwen, o implora para comprar uma nova, uma melhor, mais atual, mas que ele não quer. Por que você não consegue se livrar? Eu pergunto. Ele sorri. Porque eu quero mantê-la. E quando eu digo que o livro foi bem escrito, é porque a maneira como esse homem pega algo que ela disse, pega as palavras dela, que o contexto é a relação problemática dela com a mãe. Ele muda o contexto para a relação dele com uma bolsa e consegue usar isso como uma maneira de ei, eu estou me relacionando com você
eu também entendo o que você tá passando. A gente se entende. Ele usa as palavras dela em um contexto completamente diferente, que faz ela ficar, uau, ele me entende completamente. Ele me respeita porque ele usou as minhas palavras. Eu achei sensacional como que essa parte foi feita. Porque o livro todo é isso. É essa menina, adolescente, que vê esse homem mais velho porque ela é atraída. E ela fica, ele me respeita e a gente devia ficar junto. Porque ele me viu como uma pessoa, ele não me vê como essa menininha. Ele me viu como uma pessoa. E eu fiquei decepcionada que o livro não mostrou que... Não, ele não vê ela como uma pessoa, ele vê ela como uma menininha. Mas ele brinca com a cabeça dela pra conseguir o que ele quer. Porque é isso que um abusador faz. E eu fiquei muito decepcionada que o livro não demonstrou isso de maneira mais aberta. Sabe, pode ter tido momentos que talvez eu não peguei. Eu posso estar, tá falando besteira aqui agora, sabe? Mas a minha interpretação do livro foi que não falou abertamente sobre isso. E isso foi uma parte que o livro pecou muito. Mas eu acho que o livro foi bem escrito. E esse trecho especificamente, querer manter algo é bem diferente de não conseguir esse livro dela, me pegou muito. E eu não paro de pensar nesse trecho inteiro do livro. Eu não consigo parar de pensar nesse trecho. Porque é algo tão simples, mas até eu ouvir essas palavras, porque eu tava escutando em audiolivro, até eu ouvir essas palavras sendo lidas pra mim, eu não tinha pensado sobre. Mas é algo completamente diferente. E que quando eu boto esse contexto pra minha vida, eu percebo como tem tantas coisas na minha vida que não é que eu quero manter ali, é que eu não consigo me livrar. Porque talvez eu não queira descobrir quais são as consequências de me livrar dessas coisas. Então, eu estou pensando sobre isso. E eu queria compartilhar isso.